A coluna vertebral tem o corpo e o arco. Ela é dividida entre cervical, torácica e lombar. A cervical possui 7 vértebras, a torácica possui 12 e a lombar possui 5. Depois vem o sacro, que são 5 vértebras fundidas, e o cóccix, que são de 3 a 4 vértebras fundidas. Agora vamos falar da atlas. Aqui tem o arco anterior, o arco posterior. Aqui temos o processo face articular superior e o processo face articular inferior, o forame vertebral, o processo transverso, que são as pontas, o forame transverso e a fóvea do dente. Agora a gente vai falar de axis: corpo vertebral, arco vertebral, processo odontoide, face articular superior, face articular inferior, forame vertebral, processo transverso, forame transverso, processo espinhoso. Agora a gente vai falar de uma vértebra cervical típica: corpo vertebral, arco vertebral, processo articular superior, processo articular inferior, forame vertebral, processo transverso, forame transverso e processo espinhoso. Agora a gente vai falar sobre as torácicas. Esse é o corpo vertebral, o arco vertebral, o processo face articular superior, o processo face articular inferior, o forame vertebral, o processo transverso, o processo espinhoso, a fóvea costal superior, a fóvea costal inferior e a fóvea costal do processo transverso. Agora a gente vai falar sobre as lombares. Corpo vertebral, arco vertebral, processo articular superior, processo articular inferior, forame vertebral, processo transverso, processo espinhoso e processo acessório, que são as mamárias. Agora vamos falar do sacro. Na parte anterior nós temos a base, o sacro e o ápice. O promontório é essa região que fica inferior à base, a asa do sacro, os forames sacrais anteriores e as linhas transversais. Aí na parte posterior, ou parte rugosa, temos o processo articular superior, que é esses dois aqui, os forames sacrais posteriores, a crista sacral lateral, mediana e medial e o hiato sacral. Agora vamos falar do cóccix. Essa aqui é a base, o ápice, a vista posterior e a vista anterior.